Olha, eu comecei em 2005, quando eu montei a minha clínica em Sertãozinho, a Uhum. Corporale. Eu vinha de uma outra área da biomedicina, o Roger deve conhecer a área de análises clínicas, de hemoterapia, banco de sangue. E de Certo. repente eu virei, falei, cansei de lidar com pacientes doentes e aquela depressão, tudo. Vou para da estética. Então eu montei a minha clínica em Aham. estética. E como biomédica, eu falei, bom, entendo de tudo disso, de né, bioquímica, fisiologia, anatomia. Poxa, eu vou ver se o conselho permite que a gente faça estética, porque então não era permitido. Só que eu recebi assim, um grande não do conselho. O conselho falou, não, imagina, estética é uma coisa muito supérflua, muito Aham. superficial. Tipo, isso aí não vai dar, isso vai denegrir o nome do biomédico, Imagino. a Aham. imagem do biomédico. E começou com aquelas coisas que o Roger já deve ter vivido na biomedicina, né? E, sabe, eram assim, pessoas muito antigas, muito mais velhas, não entendia. Achava que estética era pintar cabelo, fazer Fazer massagem, massagem. pintar Aham. unha. Tipo assim, não viam talvez o biomédico nisso, né? Fazer drenagem linfática, que é estética, mas é algo mais realmente que não tinha tanta relação com o que eu estava propondo. Tá. Então eu comecei a estudar, a ver dentro da lei, né, dentro da nossa, primeiro, Constituição, dentro da nossa lei da biomedicina, dentro de tudo o que era permitido ou não. E eu comecei a descobrir dentro da vigilância sanitária, Anvisa, da Constituição, tudo que nós poderíamos sim Sim. ter, desde que o Conselho aprovasse. Então eu comecei a militar, lutar com o Conselho Entendi. para que o Conselho conseguisse. Mas foi assim, foi bem complexo porque nós tínhamos naquela época uma comissão, né, do conselho muito masculina. E eu falo assim, não machista, mas assim com uma cabeça que não conhecia o que eu conhecia, o que eu estava propondo para a biomedicina estética. Tá. Então eles e não queriam conhecer porque achavam que ia tipo, sei lá, dificultar a vida do biomédico. E aí eu comecei eu fui conversar com o presidente do Conselho Federal, né, o Dr. Silvio. Ele falou, Ana, o projeto é legal, parece bom, tudo, mas eu não sei se os biomédicos vão se interessar. Por que não fazem, então, estética e cosmetologia? Por que vão fazer biomedicina? Uhum. Eu falei, porque nós já fizemos biomedicina e a gente quer migrar para estética. E agora é época, porque naquela época, Luiz, é só cirurgião plástico, dermatologista que Certo. fazia toxina, preenchimento, esses procedimentos mais caros. E os procedimentos mais comuns eram os esteticistas. Mesmo assim, nem existia a faculdade de estética e cosmetologia, como tem hoje. Aí ele falou assim, ó, faz uma pesquisa de campo, se de repente der certo, a gente faz uma resolução. Tá. Aí eu achei aquilo muito motivador. Eu falei, não, caramba, eu vou fazer isso, Você né? vê uma luz no fim do Vi túnel uma ali, luz. né? Porque eu falei assim, sabe a caixa de Pandora, né? Quando abriu a caixa, quando você abre a caixa de Pandora, né? Quando a história fala que ali tinha muitas coisas ruins, então saíram muitas coisas ruins da caixa de Pandora. Mas no fundo ficou a esperança. E a esperança, ela é boa ou ela é ruim? Aí depende. Depende de quem? Depende do teu olhar. Então, para mim, eu falo que eu abri a caixa de Pandora porque quando eu vi aquela esperança ali, que foi o que ele me deu, eu vi aquilo como uma coisa boa. Eu falei, gente, é uma oportunidade. Muitas pessoas falam assim, ele te deu um chá de... vai procurar o que fazer, se virar alguma coisa, você volta. Eles não vão fazer nada. Só que eu agarrei aquilo com tanta vontade, eu falei, não, eu vou atrás. Eu comecei a fazer... Fui no meu advogado, ele fez um abaixo-assinado para mim, soltei um abaixo-assinado na internet, comecei a receber carta via correio do abaixo-assinado do isso? pessoal. Eu comecei para o Orkut expor Aham. o que era biomedicina estética, o que nós faríamos na biomedicina estética, onde era o lugar do biomédico dentro da estética. Não era competir com o esteticista, não era competir com o médico. A gente Aham. estava ali, a gente não faz cirurgia, a gente não faz procedimentos cirúrgicos, né, totalmente invasivos, a gente faz procedimentos com seringas injetáveis, que é o que o esteticista não faz. Então, existia um espaço. Um espaço, um escopo da profissão ali, que talvez não. Acho nem é da profissão, mas das atividades, né? Assim, E eram atividades inerentes à nossa Aham. classe, porque a gente colhe sangue, a gente aplica toxina tuberculínica para fazer testes, então assim, a gente já tinha esse conhecimento técnico que precisava era aplicar para a estética. Então foram ali 4 anos de muita batalha. Eu viajei, eu estava contando para um dos meninos hoje, eu conheço todas as capitais do Brasil, eu acho que só não conheço Manaus, porque eu fui para palestrar, fui no Acre, falam que Acre não existe,
existe. Fui no Acre. E quente. Eu fui para todas as capitais, fui palestrar. Eu acho que eu andei mais de 500, 700 faculdades palestrando sobre o que era a possível atuação do biomédico na estética. Então, eu assim, antes de eu ter o sim do conselho, eu fiz o quê? Eu fiz um movimento com a minha classe, mostrando para eles o quanto a classe ia ganhar entrando na estética. E qual é a estética que eu estava proporcionando, o que eu estava querendo entregar para a biomedicina. E não ia competir com nenhum dos que já estavam. Então, eu não queria pegar espaço dos esteticistas, brigar com eles por conta de drenagem linfática, modeladora, limpeza de pele, e muito menos a gente brigar com uma classe médica, que tem todo um estudo para fazer o que faz, tem todo um preparo. Né? Então, a gente estava ali num espaço, e aí quando foi dia 10 de 2010, eu tive a oportunidade de ser ouvida. Que é um marco histórico. Foi um marco histórico. E aí eu tenho Aí nesse dia foi muito engraçado que eu tinha só 20 minutos. 20 minutos levaram 2h30 para eu poder explicar o meu projeto. Sério? E o pessoal gostou, né? Porque ficava assim, mais 20 minutos, doutora. Deu 20 minutos, mais 20 minutos. Aí eu fiquei lá 2h30. E eu falo que é a data dos 3/10, porque a gente não tem o ano dos 3/8. E eu falo que essa é a data dos 3/10. 10/10 de 2010 foi a data que libertou os biomédicos, no sentido de que nós éramos uma profissão que tínhamos um futuro já bom lá na época, porém, assim como o Roger, assim como outros biomédicos, às vezes ao terminar a faculdade não conseguia uma colocação profissional, migrava para outra profissão. Certo. Porque é difícil. A gente, por exemplo, quando eu me formei e saí da faculdade, meu primeiro emprego que eu consegui, um emprego, eu ganhava metade da mensalidade que eu pagava da faculdade. Então, tipo assim, era uma classe mal remunerada. O Roger deve ter sentido isso, talvez, né, Roger? Um pouquinho senti, sim. Então, e começou a ter muitos biomédicos e pouco espaço, porque um laboratório hoje, você tem ali uma equipe de 6, 7, 8, 10 biomédicos, às vezes é muito, para atender, às vezes, 100, 200, 300 exames. Então, você não precisa, não é como um consultório, que você tem horário limitado. Eu estou no meu consultório, eu tenho 8 horas de atendimento, eu vou conseguir atender só 8 pacientes. Você entendeu? Como a odontologia. A odontologia não consegue ficar saturada, porque o dentista ele vai atender no consultório. E aí ele não consegue... Mas a gente começou a ter uma saturação de biomédicos formados para pouco emprego. E isso começou a fazer muita gente migrar da área. E as faculdades de biomedicina, naquela época, estavam diminuindo. O número de interessados. Então, trazer a biomedicina estética era assim um marco para tirar o biomédico de trás da bancada do laboratório, vir para um consultório, ter autonomia da sua profissão. Hoje o Roger poderia ter o consultório dele, onde ele trabalharia o dia inteiro lá com a biomedicina estética. Agora à noite ele estava aqui fazendo isso e pronto. E ele, se ele quisesse trabalhar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, uma semana sim, uma semana não, ele faz o horário dele, ele tem a independência profissional dele. Coisa que antigamente a gente não tinha antes dessa data. Isso é